esse cenário, essas experiências de redemocratização sugeriram aos historiadores, primeiramente aos cientistas políticos e depois aos historiadores, novas preocupações. Ou seja, uma coisa era discutir os regimes militares ainda sob a égide desses regimes militares. E outra coisa seria discutir os regimes militares já como um passado recente, com feridas abertas, mas como algo que estava saindo de cena. E os processos de redemocratização já de imediato trouxeram aos cientistas políticos uma preocupação nítida que dizia respeito ao seu caráter conservador. Os processos de redemocratização se deram, claro que com variações importantes aqui entre o país e outro, mas eles se deram com uma marca conservadora. Uma marca conservadora no sentido de que a democracia voltava a entrar em cena, mas resguardando uma série de medidas que visavam proteger aqueles que estiveram envolvidos com os governos militares. Então, a se começar pelas leis de anistia, mas a coisa indo muito além disso, e no caso do Brasil, vocês conhecem bem esse episódio de todas as soluções políticas a que se recorre nesse momento, que são soluções políticas de caráter conservador, que dão a essa democracia os instrumentos necessários para refrear as possíveis revisões e denúncias e conflitos que pudessem vir à tona nesse momento. Ou seja, são democracias que ainda trazem continuidades importantes em relação ao passado das ditaduras. Figuras políticas importantes permanecem em cena. As Forças Armadas não são completamente entregues aos seus algozes para que fossem completamente acusadas e denunciadas e punidas. Não, as Forças Armadas são deixadas relativamente em paz. Eu digo relativamente porque vamos falar aqui da Argentina, que representa um capítulo particular em relação a isso, né? O general Videla, como vocês sabem, em 85, foi condenado à prisão perpétua. Então, aqui existem variações importantes, mas de toda maneira, as Forças Armadas também permanecem ali convivendo com um certo cinturão de proteção com essa nova ordem democrática e, em muitos sentidos, as continuidades são importantes. E essas continuidades trazem aos cientistas políticos a preocupação com o tema das transições conservadoras, dessa marca conservadora da transição das ditaduras para uma ordem democrática. E em relação a esse problema da transição conservadora, vão se gerando novas perguntas analíticas, novas perguntas interpretativas que lançam luz sobre a sociedade e não mais tanto, além e não exclusivamente as Forças Armadas, mas a luz recai sobre a participação da sociedade civil. E a participação da sociedade civil começa a ser indagada e começa a ser explorada com a seguinte pergunta: por que é que essas ditaduras se sustentaram? Por que é que os golpes tiveram legitimidade não só para acontecer, como para perpetuar um novo regime político? Qual a participação, qual a conivência, que comportamento se pode verificar nas sociedades civis latino-americanas que ajuda a explicar o próprio caráter das transições conservadoras? Ou seja, as sociedades tinham ali uma dose de conservadorismo que não só tornou possível a longa vida dos regimes militares, como também ajudava a balizar o tipo de transição que se fazia à democracia nos anos 80, no início dos anos 90. E com essa pergunta a respeito das culturas políticas autoritárias, culturas políticas conservadoras e autoritárias,
que não eram um privilégio das Forças Armadas, mas que eram algo socialmente mais disseminado, mais compartilhado. Daí se falar em culturas políticas, porque a coisa extrapola o governo, extrapola o mandatário e encontra adeptos na sociedade, de uma forma mais amplamente difundida. Muitas pesquisas se voltam, então, para essa questão. Olhar para a sociedade e explicar o papel, as formas de manifestação, as formas de silenciamento, as formas de conivência ou as formas de resistência, de confronto que tiveram lugar nesses anos. E a partir dessa pergunta que surge com autores, cientistas políticos, como por exemplo Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell é um cientista político argentino clássico para essa questão de pensar as ditaduras, as transições conservadoras e então começar a explorar a noção das culturas políticas autoritárias. Aqui no Brasil, Francisco Vefort. Francisco Vefort foi, inclusive, um interlocutor importante do Guillermo O'Donnell e publicaram livros juntos. A editora Paz e Terra publicou muitas coletâneas de cientistas políticos de vários países. O Juan Lins também participando dessas coletâneas em que os cientistas políticos começavam a enveredar por um novo caminho interpretativo, voltando os olhos para as sociedades civis. E os historiadores, quando também assumiram essa trilha e começaram a realizar pesquisas nesse campo, contribuíram para diversificar os recortes, as temáticas, olhando para grupos específicos, para atores específicos. Então, eu, por exemplo, esses dias arrumando as minhas estantes, encontrei esse volume da Revista de História da Biblioteca Nacional de 2004, né? No comecinho da revista de História. Esse número traz uma série de artigos de autores como Carlos Fico, como o Rodrigo Pato, lá de Minas Gerais, e cada um deles investigando, então, por exemplo, Carlos Fico e as mulheres, qual o papel das mulheres? As mulheres que o Fico aqui escolhe são as mulheres que apoiaram a ditadura, que são o objeto do artigo dele. As mulheres que no Brasil participaram da famosa Marcha com Deus pela Família e a Liberdade e que ajudaram a solapar a legitimidade do governo João Goulart. Da mesma forma, nós vimos na semana passada, em relação ao Chile, como empresários e comerciantes boicotaram os estabelecimentos comerciais para causar uma escassez de alimentos, de gêneros básicos no mercado e, com isso, favorecer a crise do governo Allende. Então, o Fico foi olhar para a participação das mulheres nesse terreno de uma campanha anti-Jango no Brasil. Há pesquisadores, uma aluna minha recentemente de mestrado defendeu um trabalho sobre as mulheres que no Brasil participaram do movimento pela anistia, o movimento feminino pela anistia, e as mulheres que na Argentina se envolveram com a Associação das Mães e depois das Avós das Praças de Maio. E dessa mesma maneira, então, novos agentes vêm se tornando objeto dessas pesquisas, as ligas camponesas, os operários, os empresários e toda essa safra de trabalhos historiográficos, muito acompanhada de uma produção de documentários de bom nível, também lançando luz sobre esse terreno, que é um terreno ainda cheio de escuridão, né? Que é um terreno ainda cheio de lacunas, de aspectos não bem explicados, de aspectos não explorados. Portanto, um terreno realmente em que as pesquisas históricas e os documentários que vêm se produzindo lançam luz sobre dimensões muito originais em termos do conhecimento, em termos da construção do conhecimento, né? Por isso mesmo também a discussão toda anda aí muito candente, muito efervescente, com polêmicas muito acaloradas, porque o terreno é novo. E juntamente com isso, então, as perguntas que se colocam.
dizendo respeito aos setores que apoiaram a ditadura e que compartilharam dessas perspectivas autoritárias e conservadoras, as fissuras que existiam entre as esquerdas. Esses também são temas importantes hoje nas pesquisas, né? Os grupos de esquerda agindo segundo agendas muito discrepantes, muito conflitantes entre si. Então, quem eram esses atores de esquerda que faziam oposição aos regimes militares, que pegaram em armas, que fizeram guerrilha, e onde é que eles queriam chegar? Como é que eles se relacionavam entre si? Então, os muitos grupos em cena com agendas, muitas vezes, que faziam do outro grupo guerrilheiro o grande inimigo, né? O inimigo em primeiro lugar. Então, esses conflitos todos, ao mesmo tempo em que o tema dos exílios, da experiência dos exílios, aqueles que foram para o exílio, de que forma reelaboraram essa condição de ser oposição à ditadura, de ser de esquerda, mas ao mesmo tempo agora vivendo no Chile, depois do golpe na França, em outras partes da Europa, e procurando ao mesmo tempo alentar aqueles que tinham ficado no próprio país e ao mesmo tempo vivendo experiências que já traziam outros problemas à tona, que já colocavam outros problemas importantes para reflexão. E já adiantando aqui, faz parte hoje de uma série de estudos, de uma série de livros importantes sobre o tema do exílio e sobre o tema das ditaduras, a interpretação de que essa distância, esse isolamento de opositores às ditaduras que tiveram que se refugiar, uma gradual reelaboração das suas plataformas políticas e uma gradual reelaboração que foi trazendo cada vez mais ao centro dessa reflexão e atuação política as questões relacionadas aos direitos humanos. E, ao mesmo tempo em que as questões relacionadas aos direitos humanos vão ocupando a cena, também o horizonte da democracia. Muitos desses grupos opositores às ditaduras e muitos dos grupos que pegaram em armas, que fizeram guerrilhas, que consideraram que a única estratégia para se viabilizar a oposição à ditadura e, ao mesmo tempo, para se viabilizar a revolução, eram grupos que defendiam justamente a revolução socialista e não a democracia. A oposição à ditadura era feita em nome da revolução e não em nome da democracia. E esses anos de isolamento, de exílio, de clandestinidade, mesmo aqueles que ficaram, mas que foram obrigados a silenciar, que foram obrigados a agir de uma maneira extremamente cuidadosa, esses também foram operando uma reelaboração que, aos poucos, abriu caminho para uma ênfase não mais na revolução, mas para uma ênfase na defesa da democracia. E essa ênfase na defesa da democracia é uma ênfase que dialoga diretamente com a defesa dos direitos humanos, ou seja, era preciso assegurar as liberdades individuais, era preciso assegurar a sobrevivência física dos opositores dos regimes ditatoriais e a defesa desses direitos individuais, dessas liberdades individuais, era uma defesa passível de ser feita sobre uma plataforma de princípios democráticos. Então, as coisas vão caminhando juntas, na medida em que as mães da Praça de Maio vão aparecendo no centro de Buenos Aires para reclamar os seus filhos desaparecidos e que vão fazendo isso não com essa trajetória de quem vem de um movimento revolucionário, como quem vem de uma trajetória de uma família que se vê absolutamente esgarçada. Essas mães vão chamando a atenção para o problema daqueles milhares de jovens que desapareceram, que morreram. Grande tema inicial das Mães da Praça de Maio era de que a ditadura reconhecesse que aqueles jovens estavam mortos, né? Porque aquilo não estava ainda assumido.
Eles eram ainda desaparecidos. Então, esse tema vai entrando em cena ao mesmo tempo em que se reconhece que a democracia seria o regime, por excelência, capaz de lançar luz sobre todos aqueles abusos, sobre todas aquelas atrocidades, e, ao mesmo tempo, seria o regime capaz de fazer justiça em relação àquilo. Então, as mães são agentes de fora, mas aqueles que vêm de uma trajetória de luta armada, de luta pela revolução, esses também vão reelaborando esse horizonte e, aos poucos, assumindo a democracia como realmente a sua bandeira, como aquilo que deveria ser restaurado após o fim das ditaduras. Uma autora que eu recomendo a vocês, eu nem trouxe hoje o livro dela aqui como referência da aula, mas é uma autora argentina chamada Maria Matilde Ollier. Tem um livro, depois eu passo para vocês certinho o título, mas é um livro não traduzido para o português. Quem se interessar, eu o tenho em espanhol. Maria Matilde Ollier é uma das autoras que desenvolve essa reflexão de como os agentes de esquerda, os guerrilheiros, os membros dessas organizações de esquerda com propósitos revolucionários, nesses anos de dura repressão, nesses anos de chumbo, aos poucos reelaboraram o seu projeto político, as suas convicções políticas. Tá? Então, também esse é um tema bastante central hoje nas abordagens historiográficas e também vindas da ciência política sobre o grande tema das ditaduras militares. Eu agora, então, vou falar um pouquinho sobre a Argentina, muito rapidamente. Já falei algumas coisas quando tratamos do Perón, naquela aula sobre o Perón. E claro que o ponto de partida, como vocês sabem, é justamente na Argentina a deposição do Perón em 55 e a deposição do Perón que leva o Perón ao exílio. O Perón passa pelo Paraguai, vai se estabelecer na Espanha e lá permanece durante vários anos. E durante esses vários anos, a Argentina vive aquele impasse que nós discutimos aqui com o texto do Gino Germani e também com o texto do Ernesto Sábato. Ou seja, o fato de que a queda de Perón foi feita em nome da restauração da democracia e, no entanto, a democracia, seguindo o seu curso natural, provocaria a volta de Perón. Então, era preciso manter Perón artificialmente fora da Argentina e instaurar regimes democráticos que precisavam ceifar o peronismo, ceifar essa maioria peronista. E, ao mesmo tempo em que isso acontecia, um grupo importante de setores de classe média, de setores intelectualizados, que não eram peronistas, vão aderindo ao peronismo, mas a um peronismo que já não era o peronismo do final dos anos 40, início dos anos 50, mas um peronismo radicalizado. Um peronismo que vai ao encontro das propostas revolucionárias, das propostas guerrilheiras, das propostas, enfim, à esquerda que estavam em voga nos anos 50 e nos anos 60. E essa guinada do peronismo à esquerda, vocês vão encontrar reflexões sobre isso, por exemplo, no livro do Hugo Vesetti, Passado e Presente, Guerra, Ditadura e Sociedade na Argentina. Depois eu vou comentar novamente esse livro por outras razões, mas o Hugo Vesetti procura aqui explicitar também quais eram os propósitos da esquerda e mostrando que a esquerda também encontrava soluções políticas no âmbito da violência. Ou seja, a violência não estava só na solução dada pelos militares, pelas elites conservadoras. A violência também estava na pauta das esquerdas. E com isso, o Hugo Vesetti vai se reportar a uma imagem clássica para se expressar esse cenário que eu descrevi agora a vocês, que é a imagem dos dois demônios.
os dois demônios, o demônio das Forças Armadas violentas e o demônio das esquerdas guerrilheiras e também violentas. E a perspectiva do Hugo Vesetti nesse livro já vai além dessa interpretação, que mostrou que a esquerda também esteve, de alguma forma, envolvida com esse desfecho violento, esse desfecho dos golpes militares e, enfim, de uma cisão profunda que se estabelece na sociedade. Então, a teoria dos dois demônios, ela teria pontuado esse problema. Há duas matrizes de aposta nas soluções violentas que acabam levando a esse desfecho absolutamente radicalizado, como foi o da ditadura militar na Argentina, né? Uma ditadura extremamente violenta. Mas Hugo Vesetti já um passo além disso vai dizer que também não adianta ficar repetindo eternamente que existem dois demônios, teoria dos dois demônios, que há culpados de um lado e que há culpados do outro. E a proposta do Hugo Vesetti nesse trabalho é de ir além, portanto, dessa imagem para, novamente, fazer uma reflexão bastante particularizada, bastante sofisticada, capaz de perceber o papel ocupado pela sociedade civil, né? Para além dos dois extremos, e esse meio de campo, né? O que foi esse meio de campo? E por aí vai, então, a proposta interpretativa do Hugo Vesetti. De toda forma, então, esses peronistas vão criando grupos que falam em nome do peronismo e que cada vez mais apostam em soluções que são de ordem revolucionária, que envolvem ações violentas. E para chamar a atenção aqui de um grupo que se destaca nesse cenário, eu menciono o grupo dos montoneiros, né? Os chamados montoneiros, em alusão aos grupos montoneiros, que eram grupos de pequenas guerrilhas rurais que existiram na Argentina e em outras partes da América Espanhola no século XIX. Então, essa ideia de unidades pequenas que se movimentam com agilidade por um terreno que eles conhecem bem e aí eles vão tirar vantagem em relação a um exército que é muito mais poderoso, que é muito mais bem armado do que esses pequenos grupos. É claro que a Revolução Cubana, a partir de 59, se torna uma referência por excelência desses grupos que consideram, então, possível chegar ao poder por essa via. Bom, então, em vista dessa radicalização do peronismo e, ao mesmo tempo, dessa democracia na Argentina, que na segunda metade da década de 50 e na década de 60 vive esse impasse de vetar todos aqueles candidatos que pudessem, de alguma forma, se apoiar nessas multidões peronistas, porque o peronismo precisava ser desperonizado, como nós vimos lá nos textos do Gino Germani e do Ernesto Sábato. Aqueles setores peronistas tinham que ser desperonizados, não havia outra solução cabível para aqueles setores políticos. E, nesse sentido, as Forças Armadas vão realizando uma série de intervenções na vida política da Argentina. Haviam realizado em 1930, já contra o Hipólito Yrigoyen, como nós vimos, realizou em 43 através da GOL contra os militares que estavam no poder, e a GOL que então instaura esse governo de direita e que traz o Perón à cena política. Haviam também intervindo na vida política em 55 para depor o Perón e novamente em 1962 para depor o presidente Arturo Frondizi da União Cívica Radical, porque se considerava que ele não estava respondendo àquela situação de pressões, de desordem, de anarquia. Então também o Arturo Frondizi é deposto. Pouco tempo depois se convocam novas eleições e é eleito o candidato Arturo Illia. Arturo Illia, candidato pela União Cívica Radical del Pueblo, já uma cisão da União Cívica Radical, porque os partidos também nesse momento, com as suas cisões, as suas dissidências em um cenário político
bastante polarizado. Então, elege-se um candidato da União Cívica Radical del Pueblo e Arturo Illia, esse candidato eleito, foi deposto em 28 de julho de 66 por um golpe comandado pelo general Onganía. E o general Onganía instaura, então, aquilo que é conhecida como a primeira ditadura militar na Argentina, uma ditadura militar que se estende de 1966 a 1970 e que já anuncia uma série de características que depois vão se intensificar no segundo golpe em 76.